sinto satisfeito com nada. Na verdade, é porque você não está satisfeito consigo mesmo. E para não ficar tipo papinho de autoajuda ou frase de efeito, estude o trabalho da doutora da Universidade de Houston, Brené Brown, a braba. Ela mapeou isso e chamou do mito da escassez. E isso se manifesta principalmente através de um sentimento de vergonha. É uma crença de que eu não sou bom o suficiente. O que causa a insatisfação constante? A comparação. Eu estar sempre me comparando. Então, o tempo que você passa nas redes sociais, principalmente no Instagram, deveria ser feito com mais moderação do que o uso de álcool. Mas se todo dia você senta e passa 3 horas tomando 1 litro de cachaça, vai dar merda. Aqui, ó. Porque nunca me sinto satisfeito com nada. Na verdade, é porque você não está satisfeito consigo mesmo. E para não ficar tipo papinho de autoajuda ou frase de efeito, estude o trabalho da doutora da Universidade de Houston, Brené Brown, a braba. Ela mapeou isso e chamou do mito da escassez. Esse é o elemento que nos faz não viver a nossa vulnerabilidade. E isso se manifesta principalmente através de um sentimento de vergonha. Isso tem uma base, que ela não chama de crença, mas eu vou chamar aqui de crença. É uma crença de que eu não sou bom o suficiente. Então, se você tem essa experiência sobre você mesmo, né? Você vai projetar isso nas pessoas e nas coisas. Uma vez eu estava fazendo uma mentoria e aí eu falei sobre o mito da escassez com uma mentoranda. E ela diz, não, eu não tenho isso não. Eu não tenho isso não. Porque para mim, tudo é sempre muito abundante. E aí eu deixei passar porque precisava de um tempo para que um aprendizado ali ocorresse. Tá certo? Porque se confunde essa questão do mito de escassez com essa visão de abundância e prosperidade de internet. É uma visão errada. Já vi muita gente se ferrar por causa disso. Eu estou fazendo tudo certo, Deus vai me abençoar, a abundância vai vir. Ou então o poder da mente, vou mentalizar, abundância, isso aqui tem até uma discussão, né? Uma discussão filosófica, essencialismo versus existencialismo, né? Mas não vou entrar nisso aqui agora não, que aí eu já vou me perder. Então, vamos, porque vai acontecer, e aí a pessoa vai lá, se endivida, vê que a realidade não é bem assim. Não é assim que funcionam as coisas. Então, não tem nada a ver, quando a gente fala de o mito da escassez, se livrar do mito da escassez, não está indo para essa dimensão da abundância. O mito da escassez é uma insuficiência profunda. Nunca está suficiente. E isso se manifesta em coisas simples. Às vezes você está no lugar um lugar paradisíaco. Você está, sei lá, num resort, de frente para o mar, mas você sente que não estou satisfeito. Você sente uma experiência, tá. Aí você está sempre projetando uma outra experiência maravilhosa. Aí vai uma festa, aí quando chega na festa frustra. Isso acontece quando você vai comer um prato de comida, às vezes. Às vezes isso manifesta de formas mais ordinárias e banais, pode-se imaginar. Até formas mais patológicas. Como, por exemplo, a onda fitness. Então, o que você está buscando não é a saúde, mas é a estética. E nunca está bom. E aí isso se une aos hábitos modernos, principalmente de rede social, porque, na verdade, esse hábito é bem antigo, né? Eu lembro que eu, lendo aqui, livro do Sêneca, aí ele dizia como as pessoas ficavam insatisfeitas vendo a vida e o estilo de vida das outras pessoas. Eu digo, caraca, tinha Instagram na sua época? É bruto. Que eu fico anotando no livro, né? Tinha Instagram na sua época, bruto?
Então isso é uma coisa da natureza humana, e é mesmo, tá? Talvez uma estrutura disso daí, eu já vi uma professora, doutora, agora não vou lembrar qual era o doutorado dela, que ela explicava que nós temos, o ser humano tem uma estrutura neural, né, própria para se comparar. Os neurônios espelhos influenciam muito nisso, né, que é inclusive muito utilizado na neurovendas. A neurociência estuda os neurônios espelhos. É uma forma, inclusive, de aprendizagem. Então, o ser humano, ele tem, eu e você, nós temos uma tendência natural a comparar-se. E essa insatisfação, ela é alimentada por essa comparação. Principalmente nas redes sociais. Positividade tóxica. Todo mundo tem um relacionamento lindo e incrível nas redes sociais. Lembro que eu falava muito isso aqui com a Adriana, né? Eu dizia para ela, ó, se você quiser se declarar para mim, você se declara para mim. Não coloca no Instagram, não. Aquilo ali, eu nem entro. E ela da mesma forma em relação a mim. Se é para me declarar, eu vou me declarar para ela, não no Instagram. Para que eu vou botar lá no Instagram uma declaração para minha esposa? Para quê? Fala para ela, pai. Fala para ela, fala gostoso de noite. Fala no ouvidinho de noite, papai. No ouvidinho de noite. No momento que não pode ser transmitido em rede social. Venha! Então, aí você começa a se comparar. Se comparar. Isso se reflete na estética. Isso se reflete nas posses, nas experiências, nas conquistas. Todas as armadilhas de Mara, os baixos níveis de consciência, ou as concupiscências. Aí você vai escolher a linha que você quiser. Se quiser ir para a linha aqui de expansão de consciência e tal, são os três níveis mais baixos. Se você quer uma mística, espiritualidade, mas não quer nada cristão, então pega aqui, ó, vamos pegar as armadilhas de Mara. Mara ali, é uma leitura budista do hinduísmo, feito por Siddhartha. Ou as concupiscências cristãs, que é onde eu me apego mais, né? Concupiscências cristãs. Segurança, ter, satisfação de uma pessoa que está sempre insatisfeita. Prazer. Conquistas. Poder. Eu quero ter controle. Eu quero ter poder. E nunca é suficiente. Porque você está operando na escassez. Porque, na verdade, você tem em si um grande vazio. Você está operando numa crença de que você não é suficiente. E isso precisa ser trabalhado. Como professor, recomendo o Brené Brown, tá? Eu tenho alguns conteúdos aqui no canal que trata sobre essa dimensão da insatisfação. Hoje eu vou pegar uma linha mais da espiritualidade, inspirado aí no The Chosen, tá? O que causa a insatisfação constante? Bom, isso daqui vem com já 2 grandes erros que eu meio que já adiantei aqui. O primeiro deles é a comparação. Eu estar sempre me comparando. É impressionante, mas temos essa tendência. Primeiro porque esse é um elemento importante de desenvolvimento e aprendizagem. Primeiro a comparação ali entre os irmãos, os próprios irmãos, né? Então isso é uma coisa que é como se a minha e a sua natureza ela já tivesse treinada para isso. A questão é que a elevação, a maturidade, a evolução, a expansão de consciência, você evoluir, você ir para outros níveis de desenvolvimento, vai fazer você tomar consciência disso, tá? Fugir da armadilha da comparação. Em alguns casos isso é praticamente impossível. Então você tem que sair de ambientes que propiciem a comparação. É por isso que eu recomendo fortemente que você diminua
radicalmente suas entradas no Instagram. Instagram é uma desgraça para a comparação. Entenda, se você é uma pessoa viciada em se comparar, se sentir insuficiente, você tem que deletar o Instagram do seu celular. Certo? Tipo uma pessoa, um alcoólico anônimo, um alcoolista, ele não pode beber o primeiro gole. E o que eu estou falando não é uma mera analogia, tá certo? Eu estou falando de um aspecto técnico. Tem pessoas que já estão em um nível de total vício e dependência. Tá? Então, atenção. O tempo que você passa nas redes sociais, principalmente o Instagram, que um dos objetivos é você acompanhar a vida dos outros. Então, o tempo que você passa nas redes sociais, principalmente no Instagram, deveria ser feito com mais moderação do que o uso de álcool. O efeito que isso causa na sua cabeça é muito danoso. Presta atenção. Presta atenção. Pronto. Você está dizendo que não é para ter o Instagram. Não estou dizendo isso. Mas se todo dia você senta e passa 3 horas tomando 1 litro de cachaça, vai dar merda. 5, 6. Faça assim, ó. Use o Instagram enquanto toma uma taça de vinho. Modere pelo álcool. Faça alguma coisa desse jeito. Porque é muito danoso. Eu vejo isso o tempo todo acontecendo com os meus alunos, acontecendo com os meus amigos, pares, minhas amigas. Eu digo, meu Deus, olha isso, velho. É sério. Aí tá ali. Tá alimentando comparações. Nossa, olha como tá o shape. Nossa, olha como ela tá se vestindo. Nossa, olha onde ela foi. Nossa, olha, ela viajou para tal lugar. Olha o trajeto que... Olha, eu também quero ir. Nossa, cara. Bom, tá. Deixa pra lá. E o segundo erro e a segunda falha aqui é o obsessivo foco na falta. É o obsessivo foco na falta. E o Daenu, que é o que eu comecei o início dessa live, você só está assistindo um corte dessa live, esse corte desse vídeo é um corte de uma live. Que a primeira parte eu falei sobre uma oração de The Chosen, que é o Daenu. O Daenu, ele chama atenção para quê? Para o que se tem, não o que se falta. Se ele tivesse nos tirado do Egito e não tivesse aberto o Mar Vermelho, não tivesse nos dado as riquezas dele, teria sido suficiente. Se ele tivesse nos dado a riqueza deles e não tivesse aberto para nós o Mar Vermelho, teria sido suficiente. Se ele tivesse aberto para nós o Mar Vermelho e não tivesse nos dado a lei no Monte Sinai, teria sido suficiente. Então, esse mito da escassez, ele nos prende na armadilha do que está faltando. Para pensar. Talvez você tenha sentimento de falta de algo hoje na sua vida. De novo, não existe uma pessoa cuja falta supera o que essa pessoa recebe de bênção. De bênção, de providência. Aí você pode dar o nome que você quiser. Eu vou chamar de bênção. Não supera! Isso não existe. Mas nós estamos sempre operando na falta, na armadilha. E isso nos torna mesquinhos, pequenos, apegados, ciosos. Isso é o que manifesta o próprio... Segundo o budismo, essa é a fonte do próprio sofrimento, é o apego. É o apego ao que é transitório, ao que passa. Ao invés da gente agradecer o que temos, mais do que lamentar o que não temos. Você conhece alguém que tem uma experiência dessa? Compartilha esse vídeo. Manda para essa pessoa. Você assiste, assiste aí, me diz o que é que você acha. Provavelmente ela vai ficar com raiva de mim.
Né? Porque isso são verdades que provocam raiva em quem está preso nessa armadilha, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendado desse lado. E aqui eu vou recomendar um vídeo especial para você. E se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Grande abraço!